Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje eu quero falar sobre o que é melhor, abrir empresa no Brasil ou nos Estados Unidos. Galera, para quem não me conhece, eu tenho empresa no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tenho empresa nos dois países, pago impostos nos dois países, tenho funcionários nos dois países. Então, por ter essas duas empresas, eu posso falar bem sobre isso. E é uma pergunta que sempre me fazem. O que é melhor, Padilha? Abrir empresa no Brasil ou nos Estados Unidos? Eu separei 5 pontos aqui para a gente falar sobre empresas, ok? Por quê? Porque a gente pode ficar aqui 5 dias falando sobre isso. Então, 5 pontos que você pode analisar para saber o que vale mais a pena abrir empresa no Brasil ou nos Estados Unidos. O primeiro ponto é abertura de empresa. Para abrir uma empresa no Brasil, você sabe que é uma burocracia tremenda. Demora meses para abrir empresa. E para fechar a empresa também, demora muito tempo, é muito difícil você conseguir abrir, muito difícil você conseguir fechar uma empresa no Brasil. Aqui nos Estados Unidos você abre uma empresa em questão de horas. Você fecha uma empresa em questão de horas. É muito mais fácil e menos burocrático e mais barato você abrir empresa nos Estados Unidos. Então, primeiro ponto é burocracia para abertura de empresa. Nos Estados Unidos é muito mais fácil do que no Brasil. Isso é incomparável. Segundo ponto, juros. Como assim juros? Cara, vai que você precisa de dinheiro para começar a rodar o seu business. Precisa de empréstimo. Às vezes você está rodando o seu business, viu que você tá ruim no seu fluxo de caixa, precisa de dinheiro emprestado. E você vai no banco pedir empréstimo. No Brasil, você sabe que os juros são bem salgadinhos, né? Pode chegar, vai lá, a 2% ao mês. Vou dar assim, porque fica variando muito, né? Há 2 anos atrás estava muito maior do que isso, um pouquinho mais para frente estava menor, mas os juros são muito salgados. Você pega um empréstimo, você paga o dobro, pelo menos, do valor que você pegou, né? Mais ou menos isso. Nos Estados Unidos, os juros são em média 5% ao ano. Então você paga 0 ponto alguma coisa por cento ao mês de juros. Então, juros nos Estados Unidos é melhor para você pagar em questão de empréstimo. Aí você fala, Padilha, mas você só está falando vantagens de um país e desvantagens de outro. Calma que eu vou chegar a um ponto onde o Brasil é melhor. Terceiro ponto, impostos. No Brasil, você sabe disso, a gente paga impostos, pelo menos no modelo de empresa que eu tenho, a gente paga impostos sobre faturamento bruto. Ou seja, você faturou 10 mil, paga um percentual sobre 10 mil. Faturou 100 mil, paga um percentual sobre 100 mil. Faturou 1 milhão, paga um percentual sobre 1 milhão. Aqui nos Estados Unidos, você paga sobre o líquido. No modelo de empresa que eu tenho, eu pago do líquido. Ou seja, eu faturei 1 milhão, eu não pago imposto ainda. Eu gastei 500 mil, eu vou pagar um percentual sobre os 500 mil que sobraram na conta. Ou seja, eu pago imposto só do que sobrou. Que é uma coisa um tanto quanto óbvia, né? Cara, você vai gastar esse dinheiro para rodar a sua empresa, então não vou cobrar imposto sobre o que você vai rodar a empresa. Agora, o que sobrou para você ter seu faturamento, eu cobro imposto. Aqui, por exemplo, se paga distribuição de lucro. No Brasil não, né? Você não paga imposto de distribuição de lucro, aqui você paga. Enfim, então são os regimes tributários diferentes, mas eu acho que a maior vantagem, você tirando lá, jogando 2 para um lado, 2 para o outro, a maior vantagem é você pagar imposto sobre o lucro e não sobre o seu faturamento bruto, né? Você paga sobre o líquido e não sobre o bruto. Isso dá uma diferença cabulosa no final das contas. Um outro ponto também que a gente pode analisar, esse seria o quarto ponto, emprego. Aqui nos Estados Unidos não existe 13º, repouso semanal remunerado, ou seja, não existe CLT, não existe justiça trabalhista. Então assim, para o empresário paga o funcionário recebe o valor praticamente cheio. Existem alguns descontinhos da folha de pagamento, mas é pouca coisa. Nada cabuloso não. Desconta do empregado 7,65%. Então, o empregado, o salário que ele recebe tem um desconto de 7,65%,
O empresário também paga, em média, 7,65%, e esse é todo o imposto que você paga por ter empregado. No Brasil, você sabe que, por exemplo, a gente, na nossa empresa, a gente faz um cálculo de 100%, ou seja, você quer pagar R$ 5.000 o funcionário, você tem que calcular que você vai gastar R$ 10.000 por mês com esse funcionário que você paga 5 mil. E o funcionário não recebe 5 mil, porque ele também tem vários descontos no pagamento dele, então você gasta 10 mil com o funcionário e ele recebe 4, 3,5 para você poder ter uma ideia. O resto é tudo imposto, beleza? Então, a gente paga muito mais com os funcionários do Brasil que dos funcionários dos Estados Unidos. E outro ponto também, se você parar para reparar, o empregado é prejudicado. Antes que, enfim, venha um discurso de patronal, né? Tipo, o empregado é penalizado, porque ele não recebe o valor cheio no Brasil, ok? E aqui não tem justa causa, não tem aviso prévio, nada disso. Você não quer mais aquele funcionário, ele não ganha mais. Funcionário aqui ganha por hora e não por mês. Então, se ele não veio trabalhar um dia ou outro dia, tudo isso é descontado direto. Beleza? E por fim, oportunidades. Agora sim, existem muito mais oportunidades de business no Brasil do que nos Estados Unidos. Por quê? Muita gente vai discordar de mim. Mas por quê? Porque o Brasil ele tem mais problemas. Aqui nos Estados Unidos as pessoas já inventaram praticamente tudo. Tem muito mais coisa para inventar, mas o empreendedorismo aqui está muito mais desenvolvido. Então é muito mais fácil você empreender onde o empreendedorismo está começando a se desenvolver do que empreender num lugar que o empreendedorismo já está bombando, desenvolvido e tal. Ou seja, no Brasil, por ter mais problemas, tem mais oportunidade de solução desses problemas, para você criar produtos e serviços para solucionar problemas. Nos Estados Unidos tem menos isso. No final das contas, a gente viu, dá 4-1 dos 5 pontos que eu analisei, né, a oportunidade de empreender nos Estados Unidos. Mas se você reparar, no Brasil, 80% em média das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Nos Estados Unidos, 76% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então, apesar dessa diferença de 4-1, o que conta mesmo é como você toca o seu business, como você se porta diante do business que você abriu, com comportamento empreendedor, analisando a oportunidade corretamente, etc. Isso vale muito mais do que simplesmente abrir um business, ok? Pense bem, tá aí algumas ideias para vocês pensarem, beleza? E se você gosta de vídeos como esse, curte esse canal aqui que toda semana tem vídeos novos sobre empreendedorismo. Valeu!